Fazia muito tempo que eu queria gravar esse vídeo. E para ser mais específica com você, desde o ano passado, 2024. Ardeu no meu coração vir pro YouTube, mas sabe quando você fica achando que você tá querendo algo porque as vozes da sua cabeça estão te pedindo? Eu pensei isso, confesso. Mas nesse ano ardeu de novo no meu coração e eu entendi que eu precisava dar esse início. Eu gosto muito de falar e principalmente de falar coisas que eu amo fazer, que fazem parte de mim. Então o Instagram ele não me permite falar tanto por conta da velocidade e do próprio comportamento da gente, né, dentro da plataforma, então eu decidi começar, simplesmente começar. E esses 3 primeiros episódios serão divididos por partes, onde cada um deles vai contar um pouco sobre a minha história, o porquê do marketing, como que surgiu o marketing na minha vida e principalmente porquê marketing para arquitetura. E eu não poderia contextualizar esse primeiro vídeo contando um pouco sobre a minha história com marketing se eu não voltasse com vocês há aproximadamente 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu tinha os meus 7, 8 anos e eu lembro que eu amava revender coisas. Eu já revendi bila, eu já revendi, sabe, pipa que voa no céu, raia. Aqui se chama pipa, raia, esses dois termos. Vendia, na verdade eu não só vendia, mas eu criava as minhas próprias raias. Eu comprava papel seda, acho que é assim que fala, um papel seda que vendia em mercearias. Comprava o formato da pipa, né, um triângulo assim, e eu simplesmente colava, saía e personalizava. O meu cliente, ele poderia, meu Deus, eu não lembrava disso. Ele poderia personalizar a pipa dele com as cores que ele queria, com o desenho que ele queria. Eu também fazia toda a parte do rabo da raia, que era com linha. Eu não usava cerol, tá? Eu tinha medo de usar cerol. Era uma linha e pra ficar aqueles rabos assim, eu vou deixar a foto aqui. Eu fazia com sacola. Eu simplesmente rasgava as sacolas da minha avó e saía amarrando, né? Pra ficar um rabo bem bonito, que quando voava no céu era a raia que mais dava sucesso. Era a raia mais bonita e a raia que mais durava também, obviamente. E eu também vendi picolé da Frost. Eu não sei porquê e como que eu fazia isso, mas os meus picolés, eles eram tão saborosos que se você fosse em uma mercearia do lado, não era tão saboroso quanto o meu picolé do meu congelador que eu revendia. Eu lembro, gente, muito da sensação de amar vender. Eu lembro que eu amava vender, eu fazia um cartaz assim, de papel mesmo, com canetinha, e eu colocava no portão da casa dos meus avós, que eu morava com eles na época. Eu amava, vinha a chuva e molhava tudo? Sim, aí eu tinha que refazer tudo de novo, mas eu amava. E os meus principais clientes da época eram os meus vizinhos. Eles sabiam exatamente onde vendia o picolé, onde vendia a bila e onde vendia a raia, mas eles compravam de mim. Batiam lá na minha porta para comprar de mim. Eu não lembro quanto exatamente eu lucrava com isso, mas eu lembro que os picolés eu conseguia guardar para o meu lanche da escola, né? O lucro, que não deveria ser muito, mas na época era muita coisa. Eu amava, eu lembro que eu amava muito, mas eu não sabia que aquilo que eu fazia era marketing, eu não tinha nem maturidade para discernir o que de fato eu fazia. E eu só lembro que eu gostava muito. Até que mais ou menos os meus 13, 14 anos, eu fiquei muito fã do Thiaguinho. Mas não era uma fã normal, tipo, ai, eu sou fã, gosto. Não, era fã mesmo de ir no aeroporto, de ficar na grade nos shows, a pobre da minha mãe, socorro. Eu tinha um fã-clube no Twitter, porque os cantores, pelo menos na época, eles davam muita atenção para as fãs que estavam no Twitter. Então eu tinha um fã-clube no Twitter, o nome do fã-clube era Príncipe Ti. E eu lembro que na época de um dos aniversários meus, acho que foi de 13 anos, 14 anos, mais ou menos isso, uma amiga minha da época, que também era fã do Thiaguinho, ela postou tanto pra ele me seguir que ele acabou me seguindo. Gente, eu acordei assim, não sei nem explicar pra vocês, do tanto que eu tava feliz de ver que ele tinha me seguido. Antes dele me seguir, eu já divulgava muito ele no Twitter, eu divulgava os shows dele.
E a minha linguagem na época, para ele me notar, divulgando esses shows gratuitamente para ele, era ter uma linguagem um pouco mais poética, emocional, sabe? Não era uma divulgação comercial. Não, elas tinham sentido. E ele foi me repostando, né, me dando RT muitas vezes. E eu ganhei vários seguidores. Ele me respondia também algumas vezes no Twitter. Então foi exatamente aí, na época do Thiaguinho, que a minha mãe olhou pra mim e falou assim: Carol, eu acho que tu vai ser muito boa em marketing. E aí eu, na época, falei: mãe, marketing? Marketing não dá dinheiro, mãe. Que marketing? Eu vou ser médica. Eu ia muito nos extremos. Ou era médica, ou era aeromoça. Nada a ver com nada. Mas o médica, porque eu achava que teria muito sucesso e ganharia muito bem. E o aeromoça, porque eu amava a parte de liberdade, eu amava a parte de comunicação. Eu amava a parte de conhecer muitos lugares. Então eu oscilava entre esses dois opostos, bem opostos, nada a ver com nada. E eu lembro que eu cheguei também a fazer faculdade, vestibular, na verdade, de biomedicina, e eu até passei. Porque na época eu desisti de fazer biomedicina, não lembro por quê. E fui fazer cursinho, e aí fiz cursinho para passar na faculdade, para medicina. E aí eu vi que aquilo de fato não era pra mim, porque de fato não tem nada a ver comigo. E aí quando foi em 2015, quando eu finalizei o ensino médio, na época, a minha sogra, que hoje é ex-sogra, ela falou assim pra mim: Carol, o que é que tu acha de tu vender umas roupas? A gente vai lá no centro, compra pra revender, e aí você consegue ter o seu dinheiro. Gente, foi a escolha mais assertiva que eu tive na minha vida. E que eu sou eternamente grata por ela, por ter me sugerido fazer isso. Porque foi exatamente na minha loja virtual na época, eu vendia roupa, modinha mesmo, moda feminina. E na época, eu lembro que eu me realizei. A parte que eu mais amava da loja não era ir comprar, não era fazer a curadoria das peças. Sabe o que era? Ir aos terminais fazer as entregas. Na época ainda não existia moto Uber, não tinha essa facilidade de ter pessoas de moto que vão entregar, sabe? Como se fosse um frete. Não tinha. A maioria das lojas, as lojas que tinham realmente o motoboy eram as lojas mais chiques, que já estavam muito grandes e que tinham um motorista particular, né? Um motoboy particular. E eu ia de ônibus, e eu ia assim, feliz. Passava o dia inteiro no ônibus, porque era de um terminal pro outro. Aqui tem vários terminais, então era do terminal da Parangaba pro terminal do Papicu, pro terminal do Antônio Bezerra, extremos, literalmente extremos de Fortaleza. Essa divulgação eu fazia também toda personalizada. Eu criava conteúdo já e praticamente isso nem existia. Foi aí que eu entendi de fato que eu tinha um chamado, que eu tinha um propósito para a parte da comunicação. O que pra mim não fazia muito sentido até um tempo atrás, porque eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu sempre fui muito introspectiva. Então, me expor e ser uma boa comunicadora, palestrar pra mim era algo muito inatingível, inalcançável, que não era de fato pra mim. Depois da loja, eu encerrei com a loja. Eu não continuei com a loja, continuei com a loja uns 3 anos, uns 4 anos, eu acredito. E depois aquela chama meio que foi apagando, sabe? Porque a moda não me encantava em si, a moda, os looks em si. O que me encantava de fato era fazer aquilo que eu fazia com paixão. Era ter o contato com pessoas, era atender, era vender e não propriamente vender moda em si. Eu cheguei a trabalhar em algumas empresas como jovem aprendiz, em uma empresa de saúde específica, e sempre fui a pessoa que analisava muito a parte de gestão nas empresas. Então, toda vida que eu não era chamada pelo nome, sim pelo meu cargo, eu não era chamada para algum evento, eu sempre percebia o quanto a gestão em algumas empresas que eu já passei era falha. Era falha porque não tinha alinhamento, era falha porque não tinha coerência de visão, era falha porque não tinha um propósito estabelecido, ainda que nós estivéssemos trabalhando para uma empresa. Eu acredito que uma liderança precisa ter visão também para todos os seus liderados executarem de baixo, né, submissos a uma visão, a um propósito. E na época que eu trabalhava nessas empresas não tinha. A última empresa que eu passei foi em uma agência de marketing, que era uma das minhas metas no prédio que eu mais amava de Fortaleza, que eu achava mais bonito.
E dentro dessa empresa eu aprendi muito sobre processos. Foi muito importante na minha carreira entender sobre processos, principalmente dentro do marketing, para que eu tivesse uma visão mais macro mesmo de negócio e não apenas de execução e não apenas do técnico. Porque o técnico ele é muito mais fácil de você aprender do que as skills que eu chamo, né, do que as habilidades comportamentais. E quando foi em 2021 eu entendi que de fato eu precisava ter a minha própria empresa. Eu abri a All Creator muito intuitivamente com as habilidades que eu já tinha ao longo desses meus alguns anos de vida, ainda que não fossem 100% conscientes, mas eu sempre tive um feeling e um tato muito bom e um tato muito sensível. Então eu dei a minha cara a tapa, eu coloquei a minha cara no sol e fiz acontecer. E a minha primeira cliente foi uma arquiteta. Essa minha cliente como arquiteta, eu vou explicar para vocês em outro vídeo como que se deu marketing para arquitetura, mas já antecipo que antes de eu nichar, eu atendi vários outros nichos também, mas a arquitetura me brilhou de fato os olhos e eu espero que você tenha gostado de saber um pouco sobre a minha história. Eu tô gravando isso aqui para que daqui a alguns anos eu veja e tenha aquela sensação de ainda bem que eu registrei isso. Porque na época do digital que a gente tem um bem tão precioso nas mãos de poder registrar, de poder olhar daqui a alguns anos e ter aquela sensação de ainda bem que eu comecei, ainda bem que eu fiz. E olha o quanto eu já melhorei, e olha o quanto eu já cresci. Então, esse é o meu objetivo, para além de crescer e gerar resultados para os meus clientes, mas também ser convicta, ser feliz e seguir aquilo que queima o meu coração.